Olá, você que nos acompanha nas noites de terça-feira para nossas devocionais Não Temas. Graça e paz do Senhor esteja sobre a sua vida em mais essa noite. Louvado seja Deus por esse tempo de meditar na palavra do Senhor e que meu desejo é que o Senhor esteja fortalecendo a sua vida, abençoando, consolando, acalmando o coração diante das adversidades que está acontecendo em nossas vidas particulares, mas também no nosso país e tudo que tem acontecido ao nosso redor. Que não temas, que essa palavra que nós ouvimos na palavra, que nós lemos na palavra de Deus, seja este conforto e essa segurança do Senhor que nos tranquiliza a alma neste momento. Nós vamos orar, agradecer a Deus e partir para o nosso texto dessa noite. Senhor amado, muito obrigado por mais este momento e que em cada vez, ó Deus, que nos debruçamos na Tua palavra, seja, ó Deus, palavras transformadoras. Transformadoras como o Salmo 19 assim nos coloca, que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, e assim Ele vai nos mostrando o quanto a Tua palavra é poderosa em trazer, ó Deus, não só conhecimento, mas mudança na nossa nas questões interiores do nosso ser. Abençoa-nos, ó Deus, com a Tua palavra nessa noite. Ajuda, Senhor, todos aqueles que estão passando por momentos difíceis, pois esses momentos também onde a Tua palavra, em várias oportunidades, diz: não temas, nós, ó Deus, compreendemos o quanto o Senhor está ali, acalmando o coração, trazendo momentos de advertência, momentos de reflexão, mas também momentos de consolação e também de calma ao coração. Em nome de Cristo Jesus que nós te pedimos e te agradecemos, ó Deus, por este tempo tão precioso para as nossas vidas. No nome dele, amém. O texto de hoje, meu querido, continua ali no livro de Josué, ainda no capítulo 11, versículo de número 6. Josué 11, versículo de número 6, que diz assim: disse o Senhor a Josué, mais uma vez: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, já o terás traspassado diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos já retarás e queimarás os seus carros. Nós vemos aqui então Deus mais uma vez falando para Josué: não temas. Nós já vimos isso lá no capítulo 8, disse o Senhor a Josué, no versículo de número 1, não temas, nem te atemorizes. No capítulo de número 10, que nós vimos a semana passada, no versículo de número 8, disse o Senhor a Josué: não temas, porque nas tuas mãos entreguei, nenhum deles te poderá resistir. E agora, pela terceira vez, ou melhor, já a quarta vez que Deus fala isso, porque lá no capítulo 1 também Deus já havia falado já no início do livro. E agora mais uma vez, não temas diante deles. O que nós temos aqui no capítulo 11 que difere dos outros momentos que o Senhor está colocando ali para Josué? Então, só lembrando do histórico para você ter uma compreensão do quanto isso também é significativo para as nossas vidas. No capítulo 8, nós vimos ali o povo de Ai, a cidadezinha pequenininha de Ai, que Josué e o povo de Israel perdeu para eles no capítulo 7, e perdeu porque no capítulo 6, nós temos ali o pecado de Acã em Jericó, que não deveria ter pegado nada dos despojos ali em Jericó. Ele pegou. E no capítulo 7, então, Josué vai com o povo e perde, vai com 2 ou 3 mil homens, como Josué e os homens ali também sugestionaram
para Josué e ele aceitou, e ali voltaram derrotados, porque uma cidade tão pequenininha, diferente de Jericó, e eles não conseguiram vencer. Porém, Deus deixou claro para Josué: olha, vocês perderam porque há pecado no meio do povo. E ali foi revelado Acã foi castigado, disciplinado, o povo então se voltou a Deus. No capítulo 8, então Deus fala para Josué: não temas, vá lá e você vai vencer. E Josué fez exatamente o que Deus mandou, e ali então venceram a cidade de Ai. Quando vem no capítulo 10, que nós vimos a semana passada, os gibeonitas, que no capítulo 9 pediram ajuda, ou enganaram, na verdade, enganaram a Josué, né, e ao povo de Israel naquele momento. Então os gibeonitas vão ser agora... 5 reis vão se levantar contra os gibeonitas e eles vão destruir ou desejam destruir, né, o Gibeão, né, a cidade de Gibeão, e ali os gibeonitas pedem socorro para Josué e pedem para que Josué os auxilie, os ajude, ou seja, uma intercessão. Falamos sobre essa questão da intercessão e da confiança que o povo tinha, o povo de Gibeão, os gibeonitas tinham em Israel e em Josué. E Deus então fala para Josué: não temas, né? Pode ir lá que você vai vencer esses 5 reis, né? Mesmo não sendo uma guerra contra Israel. Israel entrou naquela guerra, né? Intercedendo ou auxiliando, ajudando os gibeonitas. Porém agora, no capítulo de número 11, o que acontece aqui é algo muito maior do que a gente poderia imaginar. Ou seja, de uma cidadezinha pequena de Ai, né, ali no capítulo 8, depois se transforma em 5 reis, ou seja, cinco cidades se juntam, se aliam para ir contra um, e aí o povo de Israel intervém, ajuda naquela guerra que nem era deles. Porém agora muitos reis se juntam para ir contra o próprio Josué, o próprio povo de Israel. Olha o versículo, os versículos de 1 a 5 para você ver o quantos reis estão ali. Tendo Jabim, rei de Azor, ouvido isto, enviou mensageiros a Joabe, rei de Madom, ao rei Sirom e ao rei Aczaf, e aos reis que estavam ao norte, na região montanhosa, na Arabá, ao sul de Quinerete, nas planícies e no planaltos de Dor, do lado do mar, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos jebuseus nas montanhas, e aos heveus ao pé do Hermon, na terra de Mispá. Saíram, pois, estes e todas as suas tropas, com eles muito povo e uma multidão como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom para pelejar contra Israel. Nós vemos aqui que agora muitos reis, o texto diz aí que eram tantos que chega a dizer aqui que era como a areia do mar, como a areia da praia. Imagine, né? Um exército gigantesco agora está contra o próprio Josué e contra Israel. Não é contra alguém que Josué vai ajudar. Não é também uma cidade pequenininha, mas é agora um exército gigantesco que vem contra Josué. E Deus diz a mesma palavra para Josué: não temas diante deles, né? Não tenha medo, porque amanhã, a esta hora, já o terás traspassado diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos já arretarás, ou seja, vos arrancarás, né? Vai derrubá-los, vai destruí-los, e queimarás os seus carros. Então, Josué ia arrancar os cavalos e queimar os carros de guerra ali daquela multidão que estava se levantando contra eles naquele momento. Isso é muito interessante quando nós olhamos, né, na questão histórica e no desenvolvimento do livro, pois
depois no capítulo 12, nós vamos ver aqui um resumo de tudo o que Josué fez e realizou, né? E nós percebemos que no capítulo 13 começa então a divisão de terras ali de Canaã para cada tribo de Israel, ou seja, muda a concepção do livro, muda, né? A forma do livro muda, de agora de guerras passa agora para as divisões de terras entre as tribos de Israel. Então nós vemos aqui o final, né, daqueles momentos de guerra de Josué, pois até o texto no capítulo 13, versículo 1, vai dizer: era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já está velho, entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Ou seja, Deus vai trabalhar ali com Josué de que o povo tem que continuar conquistando a terra até que toda a terra seja então conquistada para o povo de Israel. E nós temos aqui então estes reis se levantando, e muito como se todos se levantassem contra Josué naquele momento. E aqui algo que nos impressiona nessa evolução do livro, mostrando para nós desse pequenininho Ai, da pequenininha Ai, até esses monte de reis aqui, e Deus sempre dizendo para Josué: não temas, não temas. Isso aqui mostra para nós o quantas vezes nós também somos submetidos na nossa vida em situações que parece que só aumenta, os problemas só aumentam. Você já parou para pensar nisso? Em um momento talvez seja uma enfermidade somente, e aí você passa por aquilo, e graças a Deus por isso, Deus abençoou e você saiu daquele problema, mas aí você sai daquele e parece que vem um outro em dobro, aí talvez a situação financeira que tá pouco, o dinheiro tá pouco, e de repente você é mandado embora, aí junto com o desemprego vem problemas familiares, problemas no casamento, vem doença, tudo junto. Imagine que situação terrível. Parece que as coisas vão aumentando e você parece que não se dá conta de quanta coisa você acha que não vai suportar, e aonde muitos até tentam o suicídio diante de tantos problemas. Tem gente que não suporta. O próprio Paulo em 2 Coríntios capítulo 1 diz que as tribulações foram tão grandes que ele chegou a se desesperar até da própria vida. Ele diz isso no capítulo 1. Ou seja, vai se ter situações em que parece que nós não vamos dar conta. E capítulo 8, capítulo 10, capítulo 11, toda hora Deus dizendo para Josué: não temas. Para uma cidade pequenininha que Josué ficou ali preocupado: será que eu vou conseguir? Porque eu não consegui da primeira vez no capítulo 7, então não temas ali foi um encorajamento para Josué prosseguir. No capítulo 10, quando os gibeonitas estão sofrendo e pedem ajuda, Deus diz: não temas, pode ir auxiliá-los. Apesar de ser 5 reis, você vai ter vitória. Essa guerra não é sua, mas eu vou te abençoar. Agora, no capítulo 11, todos os reis se alinham para vir todos contra Josué. É aquela hora que todo mundo se levanta contra nós e achamos que nos desesperamos e achamos que o mundo está contra nós. Parece que o inferno inteiro se levantou contra nós, e o Satanás e seus demônios parecem que quer acabar com a gente. Por isso que Pedro vai chamar de o leão que ruge e está ao derredor tentando nos tragar. Por isso que Apocalipse fala do dragão contra uma mulher. Olha só os símbolos ou as figuras usadas pelos homens de Deus que foram inspirados para escrever os livros para nós. Eles colocam figuras de coisas grandiosas ou gigantescas demais contra
coisas insignificantes, né? E nós vemos essa disparidade exatamente para mostrar que o poder não está em nós, de que a vitória não é nossa, mas a vitória é do Senhor. É Ele quem vem nos auxiliar, é Ele quem vem nos ajudar, não é nós que conseguimos nada. É Deus quem cuida de nós em todo momento, em sua providência, em sua graça, em sua soberania, com o seu poder que é inigualável, que não há outro Deus maior e melhor como o nosso Deus. É só nele que deve estar a nossa confiança. Mas há algo interessante aqui no capítulo 11 também, que eu quero destacar sobre esse não temas, que nos chama a atenção aqui no capítulo 11 de Josué. O texto diz aqui sobre eles, os seus cavalos jarretarás, né, vai arrancá-los e queimarás os seus carros. Se você prosseguir a leitura, preste atenção o que o texto nos diz. Diz ali no versículo 7 do capítulo 11 de Josué: Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente contra eles às águas de Merom e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel, e os feriram e os perseguiram até o grande Sidom, e até Misefote-Maim, e até o vale de Mispa, ao oriente. Feriram-no sem deixar nem sequer um. Fez-lhe Josué como o Senhor lhe dissera, os seus carros jarretou e os seus carros queimou. O que nós temos aqui no versículo de número 9 é, se Deus falou não temas, mesmo que o inimigo fosse tão grande e tão numeroso que talvez por minha própria força não daria conta, o que Josué tem aqui de não só um estímulo do Senhor, uma motivação, uma exortação de não temas, vá lá, que amanhã você vai ter já transpassado diante dos filhos de Israel todos os seus inimigos. Tem também a obediência do homem. Desde o capítulo 5 nós estamos vendo esta obediência de Josué. Quando Deus falou como ele deveria circuncidar os muros de Jericó da fome, e Josué fez exatamente como Deus mandou. E ali ele conseguiu vitória. Deus falou para ele no capítulo 8 com relação a Ai, e Josué teve vitória. Ele fez exatamente como Deus mandou no capítulo 10 contra os 5 reis que vieram contra os gibeonitas, e Deus deu vitória. Nós vemos aqui agora no capítulo 11 essa multidão contra Josué. E o que dá vitória a Josué? Além do não temas, além da motivação e além do conforto da palavra do Senhor dizendo para Josué não temas, faça o que eu estou te dizendo e você vai ser vitorioso. E Josué fez exatamente o que Deus mandou. Josué poderia muito bem não ter jarretado os cavalos e queimado os carros. Pelo contrário, ele poderia ter pegado aqueles carros e falado para o seu exército usar aqueles carros, que eles ganhariam a guerra, porque eles teriam mais armamento, porque eles teriam mais recursos, né, pegando os carros. Mas não, eles queimaram, né, e arrancaram os cavalos deles. Nesse versículo 10, nesse mesmo tempo voltou Josué, tomou Azor, feriu a espada o seu rei, porquanto Azor dante era a capital de todos estes reinos. A todos os que nele estavam feriram a espada, totalmente o destruíram, ninguém sobreviveu, e Azor queimou. Josué tomou todas as cidades desses reis e também a eles e os feriu a espada, destruindo totalmente como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os outeiros, exceto Azor, o qual Josué queimou. E todos os despojos dessa cidade e ao gado dos filhos de Israel saquearam para si. Porém, a todos os homens feriram a espada até que os destruíram e ninguém sobreviveu. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo,
Assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Olha que interessante o versículo 15. Deus ordenou a Moisés, Moisés ordenou a Josué, e Josué fez exatamente o que e cumpriu exatamente o que o Senhor ordenou a Moisés. O segredo da vitória é a obediência. O segredo do não temas é a obediência. O segredo do sucesso diante do não temas não é só ouvir, não temas, não tenha medo, né, de que Deus vai cuidar da situação, Deus vai resolver os seus problemas. Isso é positivismo. O que Deus está colocando aqui é: não temas, mas faça o que eu estou mandando e você não precisa temer. Ou seja, as situações vão ser grandes, os desafios vão ser grandes aos seus olhos, as lutas parecem que são intermináveis e parece que você não vai dar conta. Porém, se você fizer do jeito que eu estou te mandando, vai dar certo. É isso que é isso que Deus está nos colocando aqui para compreender. Faça do jeito que eu quero. Você não precisa ter medo, né, das adversidades e dos problemas, seja ele o tamanho que for, né, que eu vou resolver se você fizer como eu te ordenar. Né? Eu tenho os planos de Deus, como Isaías diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus planos são maiores do que os seus planos. Então faça do jeito que Deus ordena, não precisa ter medo. Ah, Senhor, mas é grande demais, acho que eu não vou dar contas. Vocês já ouviram o crente dizer isso? Acho que eu não vou dar conta, não, né? Manda outro, né? Não vou dar conta, isso é demais para mim. Paulo em 1 Coríntios vai dizer que Deus não dá adversidades na nossa vida que a gente não possa suportar. Ou seja, Josué também tem essa palavra de que Deus não ia trazer algo tão grande que ele não desse conta. Era só fazer exatamente como Deus ordenara que daria certo. E aqui deu certo porque Josué obedeceu. Versículo 16, tomou, pois, Josué toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, todo o Neguebe, toda a terra de Gozém, as planícies, Arabá, região montanhosa de Israel, suas planícies, desde o monte Alá, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também tomou todos os seus reis e os feriu e os matou. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeon, por meio de guerra, as tomaram todas, porquanto do Senhor. Outra questão interessante aqui, versículo de número 20. Porquanto do Senhor vinha o endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não lograssem piedade alguma. Antes fossem todos destruídos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e eliminou os anaquins da região montanhosa de Hebron, de Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com suas cidades. Nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Somente Agaz, Agat e Asdod, alguns subsistiram. Assim tomou Josué toda esta terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Olha que coisa interessante que nós temos aqui também no versículo de número 20. Porquanto do Senhor vinha o endurecimento do coração para saírem à guerra contra Israel. Às vezes as batalhas que nós estamos enfrentando foi o próprio Deus que enviou, e o próprio Deus que enviou para fortalecimento da nossa fé. Veja, nem todas as lutas vêm de Satanás e dos seus demônios. Às vezes Deus está enviando algumas batalhas exatamente para nos fortalecer a fé, exatamente para trabalhar em nossas vidas, exatamente para, como no caso de Josué, para que eles conquistem, porque o próprio Deus é quem está ajudando. Veja, Deus está agindo
nos inimigos, no coração dos inimigos, mas Deus também está agindo a favor de Josué. Por isso não precisamos temer, porque se Deus está fazendo tudo isso, é obra de Deus. A providência de Deus também será do próprio Deus. Ele que vai fazer realizar todas as coisas, não nós. Não é nós que conquistamos as vitórias na nossa vida, é Deus quem nos capacita, mas também nos chama para fazer a nossa parte nesse sentido e obedecendo ao que Ele assim ordenou. Por isso, nós precisamos estar atentos com os nossos olhos espirituais para compreender algumas situações, para que assim pensamos o que Deus está desejando ou o que Deus quer fazer em nossa vida, fortalecer a fé, preparar-nos para algo mais à frente, algo que Ele quer fazer em nós ou através de nós, por meio de nós, e precisamos estar prontos para isso. Não temer, confiar, ou seja, não temas é confiar no que o Senhor está dizendo, mas ao mesmo tempo também obedecer ao que Ele está mandando fazer. Quando nós vemos aqui no capítulo 12, complementando tudo isso, para que você veja o que está acontecendo aqui, nos versículos de 1 a 6, nós vemos aqui a relação dos reis que Moisés venceu. E aqui fala do rei de Seom, o rei de Og, lá de Bazã, o rei de Bazã, perdão, o rei de Bazã e o rei dos amorreus, no versículo 2 e no versículo de número 4. E o texto diz lá no versículo 6, Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram a estes reis relatados do versículo de 1 a 5. E Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas, aos Gaditas e à minha tribo de Manassés. Quando nós entramos agora nos versículos de 7 a 24 de Josué 12, nós vemos os reis que Josué venceu. E a lista agora é grande, porque do versículo 9 até o 24 vai dizer aí todos os reis que Josué venceu. E o versículo 24 diz: o rei Tirza, outro, ao todo 31 reis. 31 reis que Josué venceu. E como Josué venceu, dos versículos do capítulo 1 até o capítulo 12, ele venceu ouvindo Deus falar, não temas. Ele venceu ouvindo Deus falar, faça do jeito que eu estou te mandando e vai dar certo. E a vitória, e amanhã terá a vitória. Em alguns momentos, e a vitória será hoje ainda. E em outros momentos, como no capítulo 11, e a vitória virá amanhã, nessa mesma hora. Ou seja, quando Deus também está colocando o tempo aqui, como no versículo 6 que nós vemos, é confiar de que a vitória virá. Lembra do Salmo 126? Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de riso. Nesse mesmo capítulo, ele fala lá: quem sai andando e chorando com seus feixes voltará com júbilo nos lábios. Então é difícil a batalha, é desafiadora, mas talvez não, amanhã talvez virá a vitória. Amanhã aqui não significa o amanhã literal, pode ser para a nossa vida, pode ser daqui para frente, alguns dias, alguns meses, alguns anos. Abraão precisou esperar alguns anos para ver a promessa de Deus se cumprir, mas ela se cumpriu. Deus nunca errou e nunca falhou no que ele disse. E quando ele disse aqui para Josué, porque amanhã a esta mesma hora já o terás traspassado, era a garantia de que Josué, não temas, não fique com medo, ainda que o exército seja tão grande, amanhã você já terá a vitória sobre todos eles. Que coisa impressionante! Porém, ele teria que fazer do jeito de Deus e confiar na palavra de Deus. Acreditar e esperar o momento certo de ver diante dos seus olhos
a vitória. Por isso, meu querido, que Deus te abençoe. As lutas da vida parece que vão aumentando. Em alguns momentos parecem ser pequenos e a gente se sente incomodado, mas outras horas parece ser grande demais, né? Como estes reis que vieram contra Josué. Porém, Josué venceu todos eles. 31 reis, Deus deu vitória. E foi Deus quem realizou tudo isso, né? O Senhor os entregou, no versículo 8. O Senhor fez isso na vida de Josué. Josué não teve medo. Josué enfrentou 31 reis. Josué fez exatamente como Deus mandou a Moisés e como ele ouviu de Moisés e Moisés ouviu do Senhor. Josué fez exatamente como Deus ordenou, cumpriu como Deus ordenou, e ali estava a vitória. Você quer que as coisas dê certo na sua vida? Né? Continue ouvindo a palavra de Deus. Você quer que as coisas, que a fé que vem pelo ouvir e ouvir pela palavra seja a fé realmente que faz a diferença? E esta fé não se consegue com medo, não se consegue com desobediência, não se consegue sem esperança e paciência. 3 coisas aqui, né? Nós precisamos confiar e descansar a nossa alma diante do não temas de Deus, ou seja, não tenha medo do que vem pela frente. Confiar e ter paciência amanhã, né? Ou seja, ter paciência e esperar em Deus de que virá, mas também obedecer àquilo que Deus está mandando. Sendo assim, nestas três questões é onde virá a resposta, a vitória sobre qualquer que seja a dificuldade, qualquer que seja a adversidade, sendo ela pequena ou seja, sendo ela tão grande diante dos nossos olhos. O povo de Israel, né, ficou todo parado, né, quando estavam ali diante de Golias. Veja, um homem só trazendo medo num exército inteiro ali com Saul, né, em 1 Samuel 17. E aí Davi, que confiava em Deus, que acreditava no Senhor, que enfrentou leão e urso, foi lá enfrentar Golias quando um exército inteiro não estava com medo de Golias. Por isso, quem você é diante das adversidades da vida, quando elas se levantam tão grandiosas, como o exército de Israel, que estava com medo, ou como um Davi que confiava no Senhor? E nós vemos aqui Josué, com um povo que não é tão preparado, não tem todas as ferramentas, não tem todas as armas de guerra. E nós vemos aqui um povo gigantesco, como o texto diz aí, tão grande como a areia que está na praia. E um povo que tem carros de guerra, um povo que tem cavalo. E Deus está falando, não temas, pode vir com tudo que tiver, que não vai acontecer nada. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que cuida do seu povo. Esse é o Deus que ama e que nos protege e que nos ajuda, mas também que espera de nós, para que dê tudo certo, espera de nós obediência, espera de nós também submissão ao que Ele tem preparado. Não tente fazer do seu jeito, mas faça do jeito de Deus e Deus vai te abençoar. Por isso, que Deus te abençoe e que o Senhor te capacite diante de lutas que aos seus olhos parecem ser tão grandes que você não vai dar conta. Vamos orar? Senhor amado, muito obrigado, Pai, por este tempo e que na vida de Josué venhamos, ó Deus, a aprender a confiar no Senhor. Venhamos, ó Deus, a acalmar a nossa alma diante do não temas que o Senhor nos traz. Venhamos também a confiar na Tua Palavra quando diz amanhã, ou seja, aguardar com paciência a provisão e a direção do Senhor. E também a cumprir obediente a vontade do Senhor
para que assim, ó Deus, tudo aconteça conforme Tu queres e não conforme nós queremos. Por isso, ó Pai, nos ajuda, pois nosso coração Tu sabes como nós somos ansiosos e às vezes a ansiedade não espera amanhã. Às vezes a ansiedade nos perturba e em vez de ficarmos, ó Deus, descansados, em paz, ficamos temerosos. Ó Pai, quando nós deveríamos, por causa da ansiedade, quando deveríamos, ó Deus, obediente, fazer a Tua vontade, então queremos fazer do nosso jeito, como Saul, ansioso, ó Deus, fez do seu jeito e foi rejeitado pelo Senhor. Pai, nos ajuda. E que assim, ó Deus, Josué seja um exemplo para nós do que o próprio Cristo também, ó Deus, nos ensinou, para assim aguardarmos com paciência, esperarmos o cuidado do Senhor, de que o Senhor traria a vitória, porque se Ele venceu o mundo, né, e nós poderíamos então aguardar e ter a paz que o mundo não pode dar. Senhor amado, em nome de Cristo Jesus, cuida de todos aqueles, ó Pai, que estão passando por um momento em que parece que os problemas são tão grandes que eles não vão aguentar. Que o Senhor esteja acalmando o coração, ó Deus, consolando nessa hora, mas também descansando em Ti, de saber que o Senhor é o Deus da providência. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Uma boa noite na graça e na paz do Senhor. E se Deus assim permitir, na próxima terça-feira estaremos juntos mais uma vez.